o mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí, disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. O Evandro Cini está aqui com a gente no estúdio para ajudar a entender, para ajudar a nos explicar o que significa esse vazamento e quais são os riscos que nós corremos e, claro, no que a gente precisa ficar atento. Cini, primeiro a gente tem que entender que informações são essas que hoje estão expostas e ao alcance de qualquer pessoa. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a você que nos acompanha. Foram dados de 223 milhões de pessoas. A gente tem, inclusive, esses números aqui. Agora, o que chama a atenção é que são 223 milhões de pessoas, mas hoje nós temos 212 milhões de habitantes. Ou seja, dentro destes dados podem haver números também de pessoas que já morreram. Mas há também dentro destes dados números, inclusive, atualizados, porque foram encontradas informações de crianças, RG, CPF de crianças que nasceram há poucos anos e que também foram expostos. A gente conversou com especialistas em segurança digital que falam em mais ou menos aí 37 categorias de dados vazados. E aí, Márcio, nós trouxemos para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time quais são algumas dessas informações que foram vazadas então por esses criminosos. Vamos trazer aqui no nosso telão então, e são dados, olha só, muito importantes. Dados pessoais e documentos básicos, nome dos pais, telefone, foto de rosto. Isso chama muito a atenção porque por meio da foto é possível você fazer várias transações que seriam mais difíceis sem ela. Imposto de renda, os dados da declaração que a pessoa fez. E aí tem algumas questões também ali pessoais, como o número de PIS e INSS para as pessoas que recebem esses benefícios, registro de imóveis, participação em empresas, score de crédito, ou seja, para saber de que forma que essa pessoa é aceita ou não no mercado, que ela compra ou não. E esse perfil de consumo também. Onde será que eu consigo atingir esse consumidor? Então, são dados muito relevantes, confidenciais, sensíveis, na mão de pessoas mal intencionadas. Isso pode trazer um transtorno muito grande. Inclusive, a gente falou com o Thiago Tavares, que é presidente da SaferNet Brasil, uma organização que reúne profissionais que discutem a segurança digital. E ele explicou como essa exposição de dados pode colocar em risco a vida de qualquer um de nós. Uma vez que esses dados foram vazados, nada impede que alguém use esses dados, por exemplo, para conseguir acesso à sua fatura de cartão de crédito, para conseguir acesso ao extrato da sua conta de telefone, para pedir a migração da linha de telefone de uma operadora para outra, ou seja, causar todo tipo de transtorno na vida de uma pessoa. Então, e também inscrever pessoas em abrir empresas, inscrever pessoas em partidos políticos, contratar serviços, contratar, por exemplo, uma linha de telefone no seu nome. Coisas desse tipo podem acontecer a partir do acesso e uso indevido desses dados. Pois é, entre os milhões de dados expostos estão os do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu à Polícia Federal que investigue o vazamento e determinou ainda que sites de busca tirem do ar 4 endereços relacionados à consulta de dados vazados, entre eles plataformas encontradas na Deep Web, um espaço oculto que muitas vezes é acessado por criminosos. A grande questão é, as autoridades usam o poder que têm para tentar proteger os próprios dados. Evandro, como é que fica o cidadão comum? Eu não tenho o poder de um Alexandre de Moraes, de um presidente da República, para tentar me proteger. O que a gente faz? Não posso, determinar ali uma investigação sobre o meu caso, mas a primeira coisa, Márcio, que os especialistas orientam é denunciar. E tem uma questão que eu descobri que é muito interessante hoje, que é até fazer boletim de ocorrência. Você sabia disso? Isso é incrível. Nesse caso de vazamento. O boletim de ocorrência, ele é importante. Nesse caso, você não precisaria enfrentar a fila ali na delegacia. Dá para fazer pela internet. É importante que você relate também à polícia e denuncie aos órgãos de proteção ao consumidor, o PROCON,
Procon. E também, pessoal, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O site da ANPD entrou no ar logo depois que a Lei Geral de Proteção de Dados passou a valer no Brasil agora, em setembro de 2020. Essa lei ajuda a proteger o consumidor e põe regras às empresas que têm acesso aos dados. Essas regras, inclusive, prevêem punições, como multas de 50 milhões de reais para aquelas que cometerem irregularidades. No site www.gov.br/ANPD, você tem ali um campo de denúncia onde você pode relatar isso. E aí eu conversei com o advogado especialista em direito digital, o Renato Blum. Ele explica para a gente agora por que é importante fazer, inclusive, um boletim de ocorrência. Dê uma olhada. Para as estatísticas e também para que a polícia leve em consideração o potencial, as consequências, a amplitude daquele fato. Nesse momento existem hoje já 2 inquéritos, um estadual e outro na Polícia Federal, envolvendo um dos vazamentos noticiados aqui no Brasil. Porque depois, se você tiver algum crime relacionado ao seu CPF ou algum dado seu, você mostra ali, ó, autoridade, em dia tal eu registrei um boletim de ocorrência, porque aí você consegue comprovar que houve fraude. Agora, existem outros meios também que não cabem às autoridades, mas a nós na hora de registrarmos, por exemplo, as nossas senhas, né, Márcio? A gente costuma se descuidar também em alguns casos. Nós trouxemos aqui para vocês, segundo os especialistas, formas de tentar evitar que as pessoas roubem os seus dados. Então, olha só, reforçar a senha com no mínimo 8 caracteres. E o que eles indicam, Márcio, desses caracteres? Que você pense, por exemplo, numa música, num trecho que você lembre de algum livro ou algo, e no meio desses trechos coloque ainda um arroba, um número. Isso dificulta que esses hackers possam roubar as suas senhas. Trocar os seus e-mails com frequência, então nunca manter sempre o mesmo e-mail. Não confirmar dados por telefone, e-mail ou WhatsApp, isso já aconteceu com você? Sim, claro.